Veja, irmãos, quando você lê no o Novo Testamento, tem algumas coisas que você tem que ter o background. Então, ou seja, pode parecer contraprodutivo, mas, por exemplo, quando eu recomendo uma pessoa que nunca leu a Bíblia começar a ler a Bíblia, eu recomendo ela começar a ler pelo Novo Testamento. Tá certo? Você nunca leu a Bíblia, pastor, eu nunca li a Bíblia, você quer dar um conselho para uma pessoa ler a Bíblia. Eu não recomendo, entenda, não tem absolutamente nada errado você dizer, vá do início. Absolutamente não. Tá? Mas por que eu recomendo começar pelo Novo Testamento e depois que ler o Novo Testamento todinho, pelo menos, ou pelo menos os Evangelhos, Atos e pelo menos Romanos, um exemplo? Por um motivo. Porque quando você vai ver o Novo Testamento, você vai ver que como é que os apóstolos, por exemplo, eles interpretam o Antigo Testamento. Esse é o ponto. Então, quando você vai ver algo que é inspirado, inerrante, interpretando o Antigo Testamento, você, quando for ler o Antigo Testamento, você vai ler já da forma como deve ser lida. Então, por exemplo, de forma natural, só olhando a leitura do texto. A Dona de Olinda abriu o texto em Gênesis 1, por exemplo. No princípio criou Deus os céus e a terra era de forma vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, a luz se fez, por exemplo. Gênesis 1, de 1 a 3. Dona de Olinda, nesta passagem que eu acabei de citar, numa leitura natural, só lendo o texto, em português ou em hebraico que seja, a senhora consegue apontar para Cristo e dizer assim, Cristo está aqui? Nesse texto que eu acabei de citar. De forma natural, não. Ela vai conseguir isso como? Quando ela lê textos como Colossenses 1, que vai dizer, ele é o princípio de toda a criação, por dele, por meio dele, são todas as coisas. Então, quando ela voltar para ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Dona Carmen, o que é que ela vai saber? Eu sei quem fez isso aqui. Eu sei quem é o agente dessa criação. Tá? Então, o que uma leitura natural não vai fazer. Então, o motivo que eu recomendo qualquer pessoa começar pelo Novo Testamento é esse. Tá? Para usar, assim, não tem como usar um gráfico, né? Mas tentar ilustrar de uma forma simples, o que o Antigo Testamento, os apóstolos, fazem, não é simplesmente assim, o Antigo Testamento aponta para Cristo aqui, se você está olhando para a minha mão. Então, não, o Antigo Testamento pega Cristo e bota antes, para jogar luz ao Antigo Testamento. Tá certo? Então, dito isso, comece lendo o Novo, se você nunca leu a Bíblia. Tá? E se você já leu a Bíblia, tem alguma experiência, quando você for ler o Novo Testamento, preste atenção no contexto, no background contextual das passagens. Tá? Porque, por exemplo, se você for ler um texto como Mateus, volta e meia você vai encontrar texto como o versículo 17 do capítulo 2, tá? Que vai dizer assim, então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Então, Mateus, ele é muito focado em colocar as profecias se cumprindo. Tá? Marcos e Lucas nem tanto, mas Mateus, essa expressão, ou semelhantes para que se cumpriu o que foi dito, se repete muitas e muitas e muitas vezes. Então, o que você está lendo aqui é o culminar de uma era e o início de outra. Então, sempre tenha em mente essa tensão quando você for ler os evangelhos. Tá? Do ponto de vista interpretativo, a maioria dos evangelhos é uma narrativa ou um discurso. Então, você tem que interpretar as normas de um discurso ou as normas de uma narrativa. Aconteceu isso, depois disso. Tá? Então, lendo a narrativa, como eu tenho dito, sempre identifique quem, onde e quando. Quem é o personagem, onde aconteceu, quando aconteceu. Antes disso, depois disso. Tá? No discurso, aplique as normas de discurso. Tá? Agora, sempre tenha muito cuidado, que aí eu já quero só fazer uma sinalização às epístolas, a gente vai ver isso melhor lá, que todo discurso tem um contexto. E se você tira um discurso de contexto, sempre é perigoso. Então, eu vou dar um exemplo de que eu achei interessante, né? De um seriado, inclusive, tá? Que é um dos meus seriados favoritos. Se você nunca assistiu The Office, assista. Tá? Que é justamente quando o cara tenta fazer uma pegadinha com outro personagem, aí ele dá um discurso de Stalin para o cara ler.
Só que todo mundo sabe que Stalin é um ditador, só que o cara não sabia. Só que ele lê para uma plateia que quando ele começa a ler o discurso, a plateia gosta do que está ouvindo, porque foi completamente fora de contexto. Então estava todo mundo aplaudindo um discurso de Joseph Stalin, sem saber. Então isso é muito comum acontecer. Você tira um discurso, bota em outro lugar, meu amigo, ele significa o que você quiser. Então sempre que você for ler um discurso em particular de Cristo, veja para quem ele está falando. Quem ele está falando. Tá? E ainda sobre os evangelhos, abra sobre Marcos 8, só para dar um exemplo em uma coisa, e aí eu vou seguir para um parêntese dentro dos evangelhos. Marcos 8. A partir do... Cadê? Está aqui. 22. Marcos 8, 22. Veja. Sempre que você lê um milagre, como esse aqui, a cura de um cego em Betsaida, por exemplo, esse é o único milagre de Cristo que é feito em 2 etapas. Tá certo? Saiba de uma coisa. Um milagre, ele nunca foi escrito para que você diga assim, isso vai acontecer comigo. Mas ele tem uma lição. Então, sempre que você lê um milagre, olhe os discursos de Cristo ou das pessoas antes ou depois. Sempre. Sempre. Aconteceu um milagre, olhe para o antes ou para o depois. Então, por exemplo, esse discurso do cego em Betsaida, veja logo embaixo o que Cristo vai perguntar para os discípulos. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou, que dizem os homens que sou eu? Ou seja, parafraseando para você entender bem o milagre. Como é que os homens me enxergam? Aí você vai ver uma visão errada ou cega, uma visão nublada e uma visão certa. Tá? Então, quando você for ver os milagres, todos apontam para o poder de Deus, todos apontam para o poder transformativo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, pode. Isso você aplica a qualquer milagre. Que Deus pode transformar a sua situação, que Deus pode mudar o seu contexto, que Deus pode mudar um milagre. Isso se aplica a qualquer milagre Antigo e Novo Testamento. Certo? Mas você deve olhar para o contexto ao redor para entender o propósito e o motivo daquele milagre. Sempre. Sempre. Então, lê o milagre, tenha isso em mente. Qual é o propósito de Cristo estar fazendo isso aqui? Alguns requer alguma interpretação um pouco mais profunda. Então, por exemplo, por que Jesus transformou água em vinho no casamento? O que ele estava querendo apontar com aquilo em João capítulo 2? Tá? Alguns, você olha para o contexto, vem à tona. Tá? Então, se você olhar, por exemplo, para o conjunto de milagres e eventos ali em Mateus capítulo 8, você vai ver que o Mateus 7 termina, quem é este que fala como quem tem autoridade? Aí ele acalma a tempestade, quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Você vai ver que o tempo todo de Mateus 8 é para construir a autoridade de Cristo, e assim vai. Então tenha isso em mente ao interpretar os milagres de Jesus nas narrativas neotestamentárias em particular, para que você não caia apenas no clichê e na limitação de interpretar assim. Deus curou um cego, ele pode curar você também de cegueira. Deus curou um paralítico, ele pode levantar você da cama também. Fazer essa aplicação não é errado de nenhum jeito, tá? De nenhum jeito. Mas tenha em mente o próprio Cristo citando um outro milagre no Antigo Testamento, quando ele vai dizer assim, quantas viúvas existiam no tempo de Eliseu, mas quantas receberam azeite? Uma só. Uma só. E um monte de viúvas. Mas quantas receberam azeite? Só uma. Ou seja, Deus opera onde Ele quer. A gente pode pedir, pode, lógico, devemos. Mas saber de que, por definição, tá, milagre é algo que é da estrita vontade de Deus em mudar os eventos de ordem ordinária. Tá certo? Dito isso, Lucas 15, Abraína fala a palavra do filho pródigo. Eu só quero botar um detalhe em parábolas, tá? Acho justo.
Veja, irmãos, eu não vou pregar aqui no filho pródigo, já acho que comentei algumas vezes aqui. Eu só queria salientar duas coisas sobre parábola. A primeira é que a gente nunca, às vezes, irmãos, em uma coisa que eu volto e meia até comento em casa, e tenho comentado com algumas pessoas. Quanto mais a gente se atém à Bíblia, pode parecer um truísmo simples que eu vou dizer, menos a gente erra. Né? Parece uma coisa boba, mas permita-me elaborar um pouco mais. Às vezes, a gente quer encontrar coelho da cartola, em particular dentro da teologia. Porque se você parar para olhar, a teologia não se reinventa. Não se reinventa. Tá? E nem deve se reinventar, que fique claro, isso não é uma crítica. Tá? E nem deve se reinventar. Só que o que você vê nas igrejas sempre é uma espécie de modismo, vai mudando. Né? Você vê uma coisa, que vê outra, que vê outra, que vê outra, e dá a volta, resgata o que está lá atrás como se fosse novidade, e por aí vai. Qual é o propósito das parábolas? Jesus fala para que os ímpios, ouvindo, não entendam. Ou seja, a verdade foi dita de um jeito claro, você não entendeu, paciência, a culpa é sua. Então, o propósito do Cristo falar em parábolas, ele mesmo diz. Ele mesmo diz. Tá? Então, se esse é o propósito que Cristo está dizendo que é o propósito da parábola, esse é o propósito de parábolas. Ponto. Eu vou dizer, não, Cristo está errado. O propósito da parábola são esses. Então, dito isso, quando você for ler uma parábola e interpretar qualquer uma delas, é uma falácia você se ater como se você estivesse interpretando uma narrativa. Deixa eu explicar bem isso. Se você olhar para a parábola do filho pródigo, ela não parece uma história do Antigo Testamento. Não parece. Parece. Tem todos os elementos do Antigo Testamento. É só que, porque veja. A parábola não foi feita para ler dessa forma, que fique claro. Tá? Mas veja aí a partir do 11. Só para ver, se você fazer uma mudança no texto, e portanto daí já está errado, mas veja como parece um texto do Antigo Testamento. Continuou. Jacó tinha 2 filhos. Basta eu começar a leitura assim. Jacó tinha 2 filhos. Tá? Judá disse ao pai. Então percebe, basta você trocar o pai por Jacó, o mais novo por Judá, o mais velho por Esaú. Você vai dizer, rapaz, eu acho que essa parábola aqui é Jesus se referindo à história de Jacó. Não é, tá? Não é. Um equívoco comum ao interpretar a parábola é exatamente isso. É você dar um grau de detalhes à parábola como se fosse uma narrativa. Enquanto o propósito da parábola é ilustrar um ponto. Então, quando a pessoa ilustra, ela não está querendo... Dona Hélida, a senhora contou para a Karina, por exemplo, quando ela era mais nova, que se ela desobedecesse muito a senhora, o homem do saco ia pegar ela na rua? Contou não? O homem do saco fica passando na rua, vai pegar a dona Esté contou para a Poliana, que ela está rindo ali, ó. É assim que a gente descobre. Você mira em alguém, você pega alguém na plateia rindo e já, achei. Não certo? Pronto. Então, Dona Esté disse isso para você, Poliana, que o homem do saco quer passar na rua. Veja, o velho do saco. Quando ela é pequena, ela vai perguntar assim, como é esse velho do saco? Ele tem barba? Ele tem bigode? O cabelo dele é branco? Qual é a cor do saco? Tu perguntou isso, Poliana? Meu amigo, eu quero lá ser pega pelo homem do saco. Simples assim, a história foi efetiva. Aí, à medida que ela foi ficando mais curiosa e mais velha, ela perguntou, mãe, como é esse homem do saco mesmo? Porque ela começa a desconfiar da história. Então, ao você interpretar uma parábola, o ponto não é quem era esse homem, qual era o tamanho da riqueza desse homem. Porque ele só tinha 2 filhos, porque ele não tinha 3. Porque a mulher dele, feito um livro que eu tenho lá em casa, um livreto que eu tenho lá em casa, que é uma mensagem, que aí o cara comenta, isso é para fazer drama. Aí no final do livro ele comenta assim, nessa parábola nós vemos exatamente o amor e o perdão e a preocupação do pai para com seu filho. Agora, imagine a mãe
Eu confesso que quando eu ri isso, eu li. Entendeu? Imagine a mãe. Ou seja, ele está querendo fazer um ponto que a parábola não está nem aí. O ponto da parábola não é cadê a mãe desse homem morreu. A parábola não foi escrita para que você fique especulando esse tipo de coisa. Tá certo? Então, é um equívoco, por exemplo, parábola do semeador. Que semente era aquela? Era de mostarda? Era de maçã? Era de manga? Não. Quando você for olhar para uma parábola, você pegar cada detalhe e esmiuçando, você vai ocorrer em erros falaciosos. Às vezes você vai até, veja que vou enriquecer, entre aspas, a parábola do semeador. A semente que aquele semeador estava semeando era a semente do grão de mostarda, porque Jesus em outra parábola vai dizer aquilo, que aquela semente vai cair pequenininha, mas quando cresce, meu amigo, até as árvores do céu vê, são meio duas em uma. E não é o caso. A parábola da mostarda tem um propósito específico, a parábola do semeador tem outro propósito específico. Tá? Então, quando você for ler parábolas, tenha isso em mente. Ela não foi para você ler como uma narrativa. Diz, qual é o ponto de Jesus nesta parábola? Algumas parábolas, como a do semeador e a do filho pródigo, em algum grau, elas são explicadas. A do semeador, Jesus explica ponto a ponto. O pássaro é o diabo, aí não tem erro, meu filho. Agora, na parábola do filho pródigo, o que ele vai dizer nos versículos 7 e 10 das outras parábolas? Veja, da parábola da ovelha perdida, digo-vos, que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o ponto da parábola. Esse é o ponto da parábola. Então, o ponto principal da parábola do semeador, do pastor, por exemplo, assim como a do filho, qual é? Algo estava perdido e foi achado. E quando o foi achado, houve o quê? A ênfase é o caminho que o pastor fez para pegar a ovelha. Não é, entenda. Você como um pregador, para contar a história para o seu filho, aí aquele pastor passou por tempestades, lutas, trovações, espinho, e se rasgou, e lá. Beleza. Mas não é o ponto principal da parábola. Tá? Então, vai interpretar parábolas, veja o ponto da parábola. E no caso do filho pródigo, como todas as parábolas da Bíblia, olhe o contexto. Para você matar a charada do filho pródigo, basta você ler o versículo 1 de Lucas 15. Aí você já sabe exatamente o contexto do filho pródigo. Lucas 15, 1 vai dizer o quê? Aproximando-se de Jesus, todos quem? Publicanos e pecadores para o ouvir. Então, uma audiência. É o versículo 2. E murmuravam quem? Fariseus e os escribas. Este recebe pecadores e come com eles. Aí, então, ele propôs esta parábola. Percebe? Veja a audiência que Jesus está falando. Jesus está falando com duas audiências. Aí, quando você chega na última parábola, quantos filhos o pai tem? A pessoa faz o link cruzado, direto. Ah, meu filho, já entendi. O filho mais novo são os publicanos e pecadores, e os mais velhos são quem? Os fariseus e os... Veja que eu não precisei de grego, de malabarismo exegético, nada. Contexto da passagem. Tá certo? Então, nos evangelhos, tenham isso sempre em mente. O contexto da parábola, o contexto dos milagres, tá certo? E, em particular, como os apóstolos e os evangelistas interpretam o Antigo Testamento. Tá bom? Alguma dúvida? Epístolas. Veja, irmãos, abre em Romanos 12. É o texto que eu sempre uso para ilustrar esse ponto. Veja. Epístola é um discurso. Então você vai aplicar a epístola às regras de um discurso. Sempre. Sempre. É um homem de Deus falando com uma igreja, com uma pessoa. Tá? Então você vai ver o que Paulo, que é o maior escritor neotestamentário, o que ele está escrevendo aqui. Pedro, o que ele está querendo, o que ele disse, para quem ele disse. Qual o contexto que ele disse isso, se eu souber. Ele está começando um raciocínio, ele está terminando um raciocínio, ele está no meio de um raciocínio. Então você tem que olhar o
todo. Então, a dica que eu dou quando você for ler os evangelhos é procure por palavras que sinalizam continuidade, conclusão ou sinônimo ou antagonismo. Sempre. Então, por exemplo, Romanos 12:1 diz o quê? Rogo-vos, pois. Então, veja, irmão, sempre que você vê pois em Paulo, ele está concluindo um raciocínio. À luz do que eu disse, então, pois, olha o que eu disse antes. Por conta disso, eu estou pedindo isso. Tá? É como aquela pessoa, olha, eu estou assim, tá. Por isso eu gostaria. Então, procure por palavras como pois. Como Paulo escreve para Timóteo. Tu, porém, ou seja, o contraste. O tempo todo. O mundo é assim. Tu, porém. Naquele tempo vão vir pessoas assim. Tu, porém. O mundo não vai tolerar. Tu, porém. Então, procure, com sua vista mesmo, todos esses sinais em epístolas. Em particular, pois. Tá? Porque é você tirar um versículo de contexto que aí gera todos os problemas teológicos. Tá? Por quê? Porque, veja, irmãos, as epístolas são os evangelhos explicados. Então, você sabe o que Cristo fez na cruz pelos evangelhos? Sabe, ele mesmo vai dizer. Dar a vida pelas minhas ovelhas, perdoar os pecados. Mas veja, Amanda, que é nos evangelhos que você vai ver a profundidade do que Cristo fez na cruz. Então, por exemplo, você lendo os evangelhos de forma natural, ou seja, Josias, o senhor lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, ali a parte da paixão de Cristo. Só lendo os evangelhos, se o senhor conseguisse fazer isso, ninguém consegue. Mas se o senhor conseguisse abstrair tudo que o senhor já leu de epístolas, o senhor ia imaginar que aquele momento era uma guerra espiritual? Pelo detalhe só que está sendo narrado ali, não, você vê o sofrimento, não é isso? Só que quando você vai ver Paulo falando daquela paixão, como é que ele vai dizer? Meu amigo, foi guerra. E ali foi a vitória dele. Publicamente os expôs ao ridículo. Então, esse pensamento você vai ler nos evangelhos, tá? E é por isso que eu até recomendo isso com toda tranquilidade. Eu recomendo você ler nessa sequência, os evangelhos, as epístolas. Mas depois que ler as epístolas, faça um teste, volte para os evangelhos. Vou ler de novo os evangelhos aqui. Porque você vai pegar todas as informações teológicas e interpretativas que os apóstolos fizeram, aí você vai olhar para aqueles eventos e vai dizer, caramba, então a cruz teve tudo isso aqui também? A ressurreição teve tudo isso aqui também? Então quando Cristo ressuscitou, veja, irmãos, quando Cristo ressuscita nos evangelhos, tradicionalmente como é que a gente reage? Zelé, Jesus ressuscitou. A nossa reação é como a de Maria Madalena, né? Surpresa. Você tenta se identificar com aqueles personagens. Rapaz, como é que pode? Jesus ressuscitou, agora está aqui no nosso meio. Mas quando você lê as epístolas, e volta, quando Cristo ressuscita, o que é que ele implica? Que Jesus venceu a morte. Que ele é a primícia da nossa ressurreição. Que um dia nós vamos ressuscitar também. Que um dia o nosso corpo vai ser como ele o é. Então, a própria narrativa da ressurreição de Cristo, quando você tem as informações teológicas das epístolas, se expande, meu amigo, de um jeito incrível. Tá? Então, tenha em mente isso, que os que os escritores das epístolas, eles não estão criando novos fatos, eles estão olhando para os fatos dos evangelhos e aplicando, interpretando, colocando as matizes daquele evento para a nossa vida. Então, você entender o discurso dele de ponta a ponta é fundamental. E aí eu vou dar um exemplo direto. Como eu falei aqui, o pois de Romanos 12, a qual é a divisão clara
de Romanos 11. Então, se você perguntar assim, pastor, como é que se divide Romanos? A maneira mais direta é do 1 ao 11, do 12 ao 16. Tá certo? Você pode fazer uma divisão de Romanos assim, do 1 ao 11, a parte teológica, do 12 ao 16 e a parte prática. Agora, abra sua Bíblia em Efésios 1. E aí veja uma coisa, só para ilustrar o meu ponto. Olha a partir do 3, certo? E aí você vai ver que no final de cada versículo, ou tem vírgula ou não tem nada. O ponto final só vai aparecer no versículo 14. Pode observar. Então, Paulo, do 13 ao 14, é a frase mais longa da Bíblia. Do ponto de vista prático, você tem que imaginar Paulo falando isso aqui num fôlego só. Bendito Deus o Pai. Então perceba que, como é uma frase só, você pode tirar qualquer versículo desse contexto? Percebe o ponto, Davi? Se você tira uma frase aqui do contexto, você já está tirando uma frase da frase. Aí começa aquelas tuas provas de português que tu não gosta. Aquelas interpretações analíticas, sintáticas que tu não gosta. Nem eu, Davi, estamos juntos. Então, olhe para isso. Parece uma bobagem, mas é fundamental. Observe os pontos, as vírgulas. É um discurso. Tá? E de uma maneira prática, nem sempre funciona para ser justo, em particular quando você olha os salmos, mas tá vendo que o 3, o B, está em negrito? Aí todo mundo hoje usa Bíblia digital, acho que em digital não aparece negrito. Aparece, Josué, negrito? E que massa. E pronto. Se você não usa a Bíblia de papel analógico feito eu, tá? Provavelmente o seu B aí está em negrito. Tá? Então, num tempo que não existia negrito em tinta, né? O negrito é parágrafo. Tá certo? Então, essa regra você tem que aplicar com cautela, porque, por exemplo, Sheila, nos salmos você vai encontrar palavras em negrito, só que salmo é poesia, André, não tem parágrafo. Então, essa regra, dona Regina, você tem que aplicar com parcimônia. Mas nos evangelhos e nas epístolas costuma funcionar bem. Tá? Então, observe se é um parágrafo, observe se está no meio de uma frase. As maiores heresias do mundo são, a maioria, por simplesmente tirar uma frase de contexto de uma epístola. Tá? Então, leia sempre as epístolas dentro do seu contexto. Sempre. Tá certo? E dentro de epístolas, um último ponto para eu ir para Apocalipse. E é aqui eu preciso, até porque a gente está pregando em Judas, eu tenho que ir com calma aqui. Em 2012, quando eu estava lá na Inglaterra num curso de pregação, um dos preletores, ele era historiador, um australiano que era historiador. E aí ele contando, e aí explicar o contexto da Inglaterra. Na Inglaterra, o movimento liberal, como na Europa como um todo, destruiu inúmeras igrejas. Não destruiu todas, mas inúmeras igrejas. Inclusive a própria igreja da Inglaterra foi muito abalada por isso. Inclusive a igreja presbiteriana, diga-se de passagem. Quando eu cheguei lá em 2011, que o cara, eu disse, isso aqui é presbiteriano, o cara me olhou de cima a baixo, digo, me lasquei. Mas tu acredita? A pergunta dele foi essa. Mas tu acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu digo, menino, que os presbiterianos estão queimados aqui nesse país. Não acredito. Acredito. Tenho certeza disso. Então, veja, o movimento liberal destruiu as escrituras do ponto de vista de crença de que a palavra de Deus, numa boa parte da Europa, certo? Então, qual é o movimento de reação a isso? Certo, Giovana? Ou seja, então, isso é o que acontece. Então, como é que eu vou reagir a isso, Pedro Neto? Meu amigo, eu só preciso da Bíblia. Não preciso de mais nada. Eu não tenho a Bíblia? Acabou.
Não preciso de um livro teológico, não preciso de um atlas, nada, nenhuma informação histórica. A Bíblia é suficiente, Jamilês. Entenda. Eu entendo o zelo. Juro que eu entendo. Só que aí foi o que esse historiador estava mostrando. Aí veja o exemplo que ele deu, que eu nunca esqueci. Que eu até já comentei aqui uma vez. Quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 2, ele vai dizer que Jesus se humilhou e a gente fazia a mesma coisa. Aí ele mostrou uma coletânea de textos da história até aquele momento, mostrando que gramaticalmente falando, ou na verdade, sintaticamente falando, a palavra humilhar, ela nunca tinha sido usada no seu sentido positivo, sempre era o contrário. Sempre é uma conotação ruim. Que Paulo foi o primeiro homem da história da língua grega a usar aquela palavra de uma forma positiva. Meu amigo, quando eu vi aquilo, o texto bíblico ganhou outro significado para mim. Que não apenas o texto bíblico que dá para compreender sem essa informação, mas você vê que naquele momento, literalmente, história estava sendo feita. Aí o inglesão levantou a mão. Para que eu preciso desse tipo de informação? Olha que a vontade de dar um pedala na cabeça do cara foi grande. Então veja, irmãos. Em livros, em cartas, epístolas em caráter geral, é bom o uso de atlas, de análises contextuais para aumentar um pouco o seu conhecimento periférico daquele contexto? Recomendo. É obrigatório, fundamental? Não. Mas ajuda. A você entender, por exemplo, que Coríntios era uma cidade portuária, cheia de gente. O texto em nenhum momento vai dizer, eu sei que vocês, Coríntios, que ficam aí no sul da Itália, uma cidade portuária, cheia de gente, que recebe influência de todo tipo de lugar. Você não vai encontrar isso no texto de Coríntios. Mas você saber disso, ok, ajuda. Tá? Então, cerque-se de bons materiais teológicos periféricos, que lhe ajudem a entender um pouco mais aquilo que você está lendo. Eu não disse isso na nossa primeira aula de hermenêutica aqui, mas eu costumo dizer isso na classe de catecúmenos. A Bíblia, ela por natureza, ela tem algumas barreiras para qualquer leitor. Como assim, pastor? Tem. Vou dizer uma de saída. Para o cara ler a Bíblia, o cara precisa saber ler. É uma barreira, ou não é? A Mônica não consegue pegar a Bíblia e vou dizer, tá aqui a palavra de Deus, entendeu? É uma barreira para ela. Ela precisa de um mediador no primeiro momento. Então, precisa ler. Ela tem uma barreira cultural, ou seja, você está lendo a história de um povo de 5, 3 mil, 4 mil, 5 mil anos atrás. Tem uma barreira linguística. Tem uma barreira cultural. Então, livros como atlas geográficos, livros de contexto da época, ajudam você a não é entender esse mundo da Bíblia melhor, mas entender o contexto de como se viviam lá. Tá? E aí, em epístolas, você entender a situação geográfica, histórica daquele lugar é fundamental. Então, por exemplo, para concluir essa epístola e terminar Apocalipse, o livro Cristianismo através dos séculos, isso todo mundo pontua. Ele vai dizer uma coisa que é muito interessante e a gente não para pensar. Por que o cristianismo se difundiu tanto na história? Aí tem vários motivos, eu não quero pontuar, é esse. Mas veja, o Império Romano, que era o império quando o Cristo viveu e quando Paulo estava escrevendo, ele foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? No geral. Foi boa? Foi mesmo, senhor Josué? Então quer dizer que tacar fogo nos crentes tudinho foi massa. Por quê? Oxi. Então tá bom. Então eu tenho que matar para crescer. Entenda. Eu até concordo do ponto de vista teológico, mas eu vou concordar que isso foi bom? Não foi, senhor Josué. Senhor Josué, eu vou dar um exemplo que chega a ser... É tão exagerado que é de ficção.
que eu vou dar, assim, eu vou ser pessoal, só para o senhor entender, porque o raciocínio do senhor tem uma falha. Vamos supor que eu sou o mais novo, né, agora que eu sou já é avô. Pronto, beleza. Que eu pegasse o seu netinho mais novo, chegasse na bancada, na sacada do seu prédio, segurasse ele do lado de fora, e dissesse assim, o senhor com a fé abalada, um exemplo, coisa que eu nunca vi, mas só para dar um exemplo, e disse assim, seu José, o senhor acredita em Deus? Aí ele disse, então só um exemplo. Não. Estou desapontado com ele. Eu vou dizer, é mesmo? Vê se o senhor acredita agora. E sacudisse o menino da sacada. Pum, sangue frio. E ele, obviamente, morreu. E naquele momento, o senhor vai dizer assim, caramba, como é que pode um ser humano ser tão mal, fazer isso com a vida de um bebê? Tem que ter um Deus para parar esse tipo de coisa. Aí a fé do senhor volta como nunca voltou antes. O que aconteceu foi bom? Não, mas o senhor recuperou a fé de volta. Percebe o ponto do problema do senhor? Oi? Pois é. O problema é que eu estou pensando nos de lá de trás, entendeu? Esse é o problema. Não, senhor Josué, entenda. O que eu quero pontuar é o que o próprio Deus vai dizer. Pronto, deixa eu dar um outro exemplo. O Império Assírio foi bom? Deus chama ele de meu filho, em Isaías. Esse é meu ponto, que Deus usa. Irmãos, deixa eu dar um exemplo máximo. A cruz foi boa. Pronto, a cruz foi boa. Pronto. Aí você vai dizer, foi. Para quem? Para mim, né? Se você nivelar nesse ponto, a cruz foi boa, vai dizer, foi fantástica. Fala até errado o português. Foi de propósito, pelo amor de Deus. Foi de propósito. Vai para o YouTube, então não... Foi. Para quem? Para mim. Mas Cristo. Esse é o ponto. Então, que Deus usa instrumentos como esse, usa. Agora, eu vou dizer que massa? Lógico que não, senhor Josué. Esse é meu ponto. Entendeu? Nunca. Não posso olhar para esse tipo de coisa e dizer, dito isso, um império, para ficar claro, um império pecaminoso e errado, como o Império Romano, foi o pano de fundo para estabelecer uma coisa, rota de comércio e de correio. Paulo, quando escreveu, ele sabia, Pauliana, que aquela carta ia chegar onde ele queria. Ele não ficava feito você olhando, será que minha comida foi entraverada pelo correio? Ele sabia que aquela carta ia chegar. Por quê? Porque as cartas enviadas naquele tempo eram guardadas por soldados romanos. Então veja como algo tão ruim, por exemplo, foi um instrumento que Deus usou para que o cristianismo fosse o quê? Difundido em toda a nação. Legal isso, né? Ou seja, então enriquece um pouco porque os apóstolos se comunicaram em epístolas. Tá bom? A plenitude dos tempos, exato. Quando eu prego em Galatas 4, Nicolas, eu faço exatamente essa aplicação. Porque Paulo é vago, vai dizer a plenitude dos tempos. Aí você interpretar o que é plenitude dos tempos ali, eu entendo, como você falou agora, que essa convergência de fatores aplica isso. Estou com você. Irmãos, Apocalipse não precisa abrir. Eu só quero citar uma coisa. O livro do Apocalipse, a dificuldade que a gente tem, é mais ou menos a mesma dificuldade que a gente tem em interpretar parábola. Por quê? Porque a gente quer entender tudo que a gente está lendo lá como literal. Então, por exemplo, se você tenha feito o DAO entre 36 e 38, certo? Você viveu e cresceu dentro da igreja, tem esse porém, você viveu uma noia com código de barra. Código de barra é a marca da besta. Eu tenho ainda um livro lá em casa que diz isso. Estou falando, acho que não sei se eu joguei fora não. Tá lá. Código de barra é a marca da besta. E ninguém compra, ninguém vende, não é mais código de barra. Aí hoje, qual é a besta? Quem? O Pix. Essa foi boa. O Pix. Olha, se você usa Pix para passar o dízimo para a igreja, você está alimentando a besta.
Não sei, esse é o ponto. A gente quer interpretar de uma forma ali completamente literal e é um problema. Por quê? Porque a literatura apocalíptica ela não foi escrita com essa ideia. Assim como parábolas, ela foi escrita em forma de símbolo. Então a dificuldade que a gente tem em interpretar o Apocalipse, entre várias, é você entender o que esse símbolo está apontando. Então, você olhar para a característica geral, ao invés de específica, é a melhor forma de você interpretar o Apocalipse. Então, não ficar se perguntando o que é a marca da besta, se é o Google, se é a Apple. Diga. Veja. Não. De jeito nenhum, vou repetir. A Adriana falou assim: quando eu leio o Apocalipse, eu vejo como se fosse a conclusão de muita coisa. Ele está citando muita coisa que aconteceu, está concluindo, então eu vejo o Apocalipse como uma conclusão. Eu estou errado? Não, está errado ao entender dessa forma? De jeito nenhum. O livro do Apocalipse ele tem algumas particularidades. Então, por exemplo, ele é o único livro da Bíblia que é atribuída a bênção ao leitor. Nenhum livro da Bíblia tem isso. Apocalipse 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que lê as profecias desse livro. Nenhum livro da Bíblia tem isso. Zero. Ele é o único livro, por exemplo, que conclui de uma forma de nem aumenta nem diminui. Apocalipse 2. Quem aumentar ou diminuir. Ou seja, quem aumentar, Deus aumentará os flagelos escritos nesse livro, e quem diminuir, Deus diminuirá o livro da vida. Então você vê que ele tem uma plena conclusão, o apóstolo João, ele tem uma plena conclusão que o que ele está escrevendo é realmente algo, como o nome sugere, do escatom, da conclusão de todas as coisas. Agora, como se aplicar tudo aquilo, é que aí eu vou ser ligeiramente preguiçoso. Dê uma olhadinha no YouTube da igreja, que a gente fez um comentário em Apocalipse. Tá certo? Lá. E eu vou mostrar que você vai ver que não é tão comum de como deve se interpretar aquele livro. Na verdade, é o livro bíblico que mais tem divergência de como ele deve ser interpretado. Então, para você ler nas Escrituras, para você chegar à sua própria conclusão, a primeira coisa é, não tente entrar na profundidade do símbolo, mas para onde o símbolo aponta. Então, você se pergunta assim: rapaz, por que Jesus tinha um cabelo como de prata quando ele aparece em Apocalipse 1? Mas era um símbolo de glória e majestade. Simples assim. Tá bom? Diga, Priscila. Para falar alto. Pronto, Apocalipse é a epístola, parte dela. Os capítulos 2 e 3 são: ao anjo da igreja escreve. Aí você vai ver, Priscila, que aqueles pequenos versículos, eles têm uma estrutura epistolar. Entendeu? Pá, pá, pum. Tá certo? Mas no geral, não. Ele é assim, não deixa de ser uma carta, em seu caráter geral, mas a estrutura dele, por exemplo, não é uma estrutura como Efésios, Romanos, Judas, porque é uma estrutura que é cíclica. Ele sempre vai voltando aos mesmos eventos. Entendeu? Irmãos, vejam. Terminando. E para eu ir para uma segunda parte do EBD, por assim dizer. Tudo isso que eu falei ao longo desses 3 domingos, não é para lhe deixar um expert na Bíblia, nem muito menos deixar a Bíblia algo frio. A maior dificuldade que eu tenho como pastor, por exemplo, diante das Escrituras, é eu entender que isso que está na minha frente é um material de trabalho. Porque o dia que isso ficar na minha cabeça, eu vou ter aquele abuso de gente que não consegue. Rapaz, eu faço isso aqui tanto, chega no fim de semana, eu deixo o trabalho em casa. Desculpa, eu deixo o trabalho lá. Não, eu estou diante da palavra de Deus vivo e poderoso. Eu não posso olhar isso aqui como um material de trabalho, como uma obrigação para a minha vida. Então eu preciso querer conhecer mais dela. Para quê? Para que eu possa ter o meu coração ardendo como aqueles discípulos lá em Lucas. Quando eles ouviram a palavra de Deus, entendendo pela primeira vez. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, que eu falei aqui, perdão, é para lhe dar ferramentas de como você interpretar a Bíblia.
E hoje, irmãos, e aí o meu medo e preocupação é porque hoje a gente tem tanto YouTube, tanta coisa, tem o Google. O que significa isso no texto tal? E eu sei lá onde você vai pesquisar, eu sei lá para onde o Google vai lhe mandar. Ah, não, eu li num site. Como eu volto e meio eu comento. Antigamente as minhas dúvidas eram, pastor, eu não entendi esse texto bíblico. Hoje é, pastor, o senhor concorda com essa frase do pastor tal? Você vê que a referência mudou. E é fundamental e um dos maiores talvez, legados da reforma protestante é você saber interpretar a Bíblia. Você ter condições de interpretar a Bíblia. Por isso que vem vai dizer que a Bíblia tem que ir para o vernáculo, ou seja, para o idioma que você sabe ler. Não precisa aprender o grego, o hebraico, o latim. A Bíblia deve ser traduzida para o seu idioma, para que você conheça a palavra de Deus. Então, tudo que eu falei ao longo desses 3 domingos é para que você possa ver Cristo glorificado na Bíblia de forma mais acurada. Tá certo? Para lhe dar ainda mais ferramenta para que o seu meditar nos evangelhos, o seu meditar nas epístolas, o seu meditar em Êxodo, nos históricos, nos salmos, possam contemplar ainda mais a beleza e a complexidade do nosso Salvador. Tá? E não simplesmente, pastor, essa coisa é muito um pouco mais técnica, não é legal. Eu até entendo essa abordagem. Mas é para que você possa perceber que quando eu estou pregando aqui, usando todas as ferramentas de uma vez só, a gente não está inventando, a gente não está tirando um coelho da cartola. Tá certo? Irmãos, alguma dúvida? Obrigado. Alguma dúvida? Coloque. Diga. Concordo. Sim. 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 Concordo. Eu concordo. Eu não sou. Eu concordo piamente, Érica. Pode ficar tranquila. Eu não sou. E acredito que a maioria de nós não é tão binário a esse ponto, não, entendeu? Ah, é ruim, é bom. Estou mostrando do ponto de vista de igreja, né? Como igreja, eu estou puxando a sardinha para o lado da igreja, como sempre, como acho que é o lado certo, o lado vitorioso da história. Tá? Mas eu concordo, como eu falei, a própria Assíria teve um benefício nesse sentido. A perseguição, como o professor Josué, eu mostrei um ponto errado dele, mas ele está certo em dizer que se aquilo não acontecesse, o cristianismo não ia expandir. Ele está certo. O púlpito não ia expandir, tá? Então, é apenas esse ponto que a gente sempre tem que ter cautela a analisar as situações da história, tá bom? Irmãos, mais alguma dúvida ou alguma colocação? Veja, eu queria aproveitar, irmãos, esse momento, no início eu disse que tinha alguns avisos para dar, é o seguinte, essa semana em particular, tá? Como tem sido, a gente teve tem tido, na verdade, né? Vamos assim pensar no gerúndio, algumas notícias tristes, né? Que nos deixam assim, poxa, já começamos o ano com essas notícias. Então, vamos lá. Tivemos a morte do filhinho do Joel e da Keila. Tá certo? Para quem não soube, ela infelizmente perdeu o bebê. Tá? Tivemos aí a morte do irmão da dona Senira. Tá certo? Nessa última sexta-feira. Pela manhã. E esse aviso aqui vem com um adendo. O irmão da Ginutza, tá? Está em estado grave em Fortaleza. Tá certo? Ele tem um problema crônico de cirrose, essas coisas também, então estava vomitando sangue
e que se esse estado não fosse mudado nas últimas 48 horas, realmente poderia ser fatal. Tá? Então, sobre o caso do irmão da Ginutsa, eu quero pedir uma gentileza à igreja também. Tá certo? Ontem à noite eu estive falando com eles em vídeo, orando com eles, tá certo? Com o Carlos e com a Ginutsa. Só que a cabeça dela tá a mil, vendo passagem, como ir para Fortaleza, como não ir, se vai, como vai, com a mãe dela, que já é uma senhora de 80 anos e meio dessa situação como um todo, tá? Então a gentileza que eu queria pedir para a igreja é o seguinte, que eu combinei já com o casal isso. Informações sobre o irmão da Ginutsa, me procurem, não procurem nem o Carlos nem a Ginutsa, tá certo? Eu me comprometi com o Carlos que ele vai ficar me atualizando as novidades. E aí eu vou estar repassando para a igreja, até para eles não serem delicados, tá certo? De não responder você, ou de, às vezes, no momento de correria, responder como não deve, tá? Então, qualquer dúvida do status da situação do irmão da Ginutsa, pode mandar a mensagem para mim. Pastor, alguma nova? Tá? E aí eu vou estar atualizando a igreja nessas questões. Mas ao longo da semana aí, desde o início, vou pegar do fim do ano para cá, tivemos a morte do sogro da Thalita, tá? Tivemos vários irmãos aqui com problema, Covid e tudo. Teve também uma notícia, não deixa de ser triste, o caso da dona Luciana, que a gente tem orado por ela, tá certo? Aquela fratura que ela pontuou no primeiro momento no fêmur, não é fratura, é pior. Tá certo? Deixa eu, para não falhar no termo médico, deixa eu ler aqui o que é. Eu não quero nem para nem inventar. Cadê? Tá aqui. É pior do que imaginava. Em vez da fratura, já tem uma necrose na cabeça do fêmur. Pronto. De uma médica falando, acho que não tem como ser mais preciso, né? E aí ela deve ir a São Paulo para ver uma segunda opinião, porque o médico já entende que é um caso, aqui em Teresina, que é um caso cirúrgico, mas ela e o marido, que também é médico, tá certo? Optaram por ir para São Paulo para ver uma segunda opinião nesse sentido, tá certo? Então veja, irmãos, esse é o tipo de coisa que pode, né, no início de um ano, né, um monte, e some-se com o que está acontecendo em Manaus, no Amazonas, perdão, tá certo? E aí o caos que, querendo ou não, cria, ou até o medo e a tensão que isso cria no Brasil como um todo, tá certo? De você olhar Manaus como sendo um evento profético, ou seja, aquilo que aconteceu lá pode acontecer aqui, tá? Então, são realmente notícias tristes, que desalentam o nosso coração, que nos deixam reflexivos, pensativos, cabisbaixos. Mas eu vou até fazer esse contraponto à noite, né, no sermão em Judas, por isso que eu não quero me delongar aqui tanto. Nós, em momentos como esse, quando você olha tradicionalmente para a vida de igrejas firmes, que estão no Senhor, e eu quero acreditar que é o caso da nossa, a tendência, qual é? É se entristecer, com certeza, mas importunar Deus em oração. É a ser feito amigo oportuno, pois pronto. Se isso tudo está acontecendo, pois meu amigo, é agora que eu vou bater na porta desse Deus até Ele me atender, até Ele ter misericórdia da minha vida. Pois é agora que eu vou cantar o Salmo 88, o Salmo 42. Se dia e noite o choro tem sido o meu pão, eu sei que minha alma ainda vai louvar a Deus, porque Ele ainda vai responder a minha oração. Então, momentos de dificuldade, incerteza, ao longo da história do cristianismo, foram exatamente os momentos de fortalecimento da igreja. São momentos, só que é como eu pontuei aqui com o senhor Josué. Para quem está passando, é péssimo. Para o cara que está passando naquele momento por aquilo, ou seja, para Keila, para a dona Senira e família, para a dona Luciana. É
triste e tem que ser. Não é para ser diferente. E é por isso que um crente, ele nunca, jamais, ele pode viver por vistas e olhar apenas para a circunstância. Ele tem que sempre manter o foco no autor e consumador da fé dele, que é Cristo Jesus. Se ele tira o foco disso, as circunstâncias não é que podem, vão devorar ele. Vão devorar ele, seja pela tristeza, seja pela angústia, ou por qualquer outro motivo. Tá? Então, o que eu gostaria de fazer nesse momento, tá, é algo que a gente não, de forma prática, a gente fez, mas não como a gente deve fazer agora. Tá? Algo que faz tempo que presencialmente, vou usar o termo então, presencialmente nós nunca mais fizemos, que é o quê? Mesmo separado, não precisa, se você não se fica confortável em ficar muito perto de uma pessoa, não precisa. Do lugar que você está, que você vire, e eu queria, de verdade, que a gente, enquanto igreja, orasse, nesse momento. Eu sei que as circunstâncias de, culto de doutrina não cabe, não tem igreja, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando ao longo da semana, sabe? Eu disse, rapaz, é verdade, isso tudo funciona, né? Não tem, vamos fazer virtual e por aí vai. Aí depois que em casa, assim, rapaz, tem um momento que a gente pode orar todo mundo junto. Tem um momento que eu posso ali sacrificar um pouquinho do estudo, sabe? E a gente ter o privilégio de orarmos juntos, em corpo e família, que é aqui, nesse momento. Tá? Então, o que eu queria pedir como pastor é que você virar a sua cadeira e, como eu falei, não precisa colar a cadeira, fique à vontade, tá certo? Mantenha o distanciamento social conforme você entender que deve, tá? E orar com a pessoa ao seu lado. Por pessoa ao seu lado, seja entenda o que eu quero dizer, não aplique a pessoa que você vê todo dia. Então, por exemplo, a Lívia já olhou para a Amanda. Não se aplica, Lívia. Não se aplica, tá? Ou seja, não é o seu marido, sua esposa, mas aquela pessoa, sua irmã, mas aquela pessoa com quem você tradicionalmente não tem o hábito de orar. Ore com ela. Porque esse é um momento, irmãos, e eu quero concluir para a gente dividir com essa oração, com esse aspecto. Nós, enquanto igreja, somos um corpo. A dor de um irmão é para ser a nossa dor também. Tem que ser. É óbvio que a gente vai sentir de forma diferente, mas tem que ser a nossa dor, tem que ser a nossa angústia. Então, você orar com uma pessoa que você não tem o hábito de orar, não é simplesmente para forçar algo, eu tenho vergonha. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É só um lembrete de que com aquela pessoa com quem você está orando, você é um com ela em Cristo Jesus. Então, quando ambos ali concordarem com a oração em nome de Jesus, amém, vocês vão estar lembrando que vocês são um só corpo, unidos pelos vínculos da cruz do nosso Senhor e Salvador. E é algo que, nesse momento, a nossa igreja e o nosso país têm precisado. Que, como um só corpo, oremos ao Senhor. Então, por favor, ore pela situação de Manaus, de Amazonas. Ore pela vida da dona Luciana, pela vida daquele do Joel, pela vida da família da dona Senira, pela vida da família da Ginutsa, tá certo? Dos demais enfermos aqui em nossa igreja, para que Deus continue a derramar graça e misericórdia sobre nós e a gente continue a servir. Logo após esse momento, eu venho aqui à frente e faço uma oração para a gente encerrar, tá bom? Então, oremos.